Eu sou um representante da indústria do Rio de Janeiro. Isso está virando uma frase rara. Eu acho que isso é muito importante. Eu estou num palco de varejo. Vocês vão descobrir por que a gente está aqui. Porque, na verdade, o varejo é o ponto de contato com o consumidor, né, das indústrias. Então, isso é muito importante. Eu fiz questão de vir com a roupa que toda a liderança da fábrica trabalha. Eu vi todo mundo que está palestrando, muita gente veio todo arrumado de sapato, né, camisa social, o cabelinho feito, cortou o cabelo ontem. Eu fiz questão de fazer uma homenagem para a nossa liderança, porque é muito difícil ser industrial, é um povo diferente, é um povo que a disciplina é a ordem de sempre, não é do dia, né? Então, é uma homenagem para todos os nossos líderes. Eu vim aqui vestido de industrial. Então, a gente vai começar uma palestra, acho que a palestra já está aí. Essa palestra, de alguma forma, ela vai tentar inspirar vocês, mas de uma forma incômoda, de uma forma onde vocês entendam que eu não estou aqui querendo agredir ninguém, que eu estou aqui tentando conscientizar a sociedade da relevância do problema que a gente está tratando. É um problema muito grave quando a gente pensa em tirar carbono do subsolo e trazer para a atmosfera, e a gente hoje não entende o nosso papel individual nisso, e a gente vai falar um pouco do papel da indústria e um pouco do papel do varejo nessa cadeia, e a gente vai falar um pouco disso. Então, nunca será sobre lixo. Vocês vão reparar que todas as lixeiras que estão aqui já não falam mais de lixo. A gente está falando lá resíduo, porque lixo traz aquela coisa, não serve mais para nada. E na realidade a gente está falando para vocês que lixo é uma grande riqueza, que a gente tem que entender que na realidade aquilo são recursos, aquilo são resíduos que vão novamente se tornar matérias-primas. E isso é importantíssimo até como distribuição de renda. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque eu acho que os exemplos é o que fazem a grande comunicação. Se cai uma moeda de 1 centavo no chão, ninguém abaixa para pegar. Se a gente deixa cair uma moeda de 1 euro, todo mundo abaixa para pegar. Então aquele lixo, ou aquele resíduo, virou novamente um valor à sociedade. Então a gente tem que aprender a não degradar o lixo e aprender a fazer a tal da circularidade, que é um pouco do que a gente vai fazer aqui hoje. Daqui para onde, gente? Eu joguei fora. Isso é uma coisa que a gente fala sempre. Como assim a gente jogou fora? Não existe fora. A gente está na mesma nave. O planeta Terra é a nossa nave. Não existe fora. Tudo vai estar conosco aqui para sempre. Então, acho que é um conceito que a gente tem que compreender, que a gente tem toda a responsabilidade de fazer a compra da casa, mas a gente não tem a responsabilidade de destinar os resíduos da casa. Ninguém tem tempo? Isso não é uma verdade. A gente tem tempo para ver série, a gente tem tempo para ver rios. Então, assim, repara, gente, eu não estou querendo agredir ninguém, eu só estou querendo que cada um aponte para si mesmo e fale assim, o que eu posso fazer de alguma forma para mudar essa realidade? Esse é um problema nosso, e não vão ser leis que vão fazer isso se resolver. O que vai fazer isso resolver é cada indivíduo entendendo que é responsável pelo seu descarte. Então, tudo aquilo que sai das nossas mãos continua existindo como recurso. Olha a palavra mudando. A gente tem um novo recurso que vai entrar novamente na nossa cadeia de valor. Até distribuição de renda, isso é muito importante, gente. A gente vai falar também sobre isso. Então, nunca será sobre lixo. Isso chama um gráfico de boca de jacaré. O que é o gráfico de boca de jacaré? A parte de cima, ela gera um número maior do que está acontecendo embaixo. Por exemplo, receita e despesa. Se a despesa aumenta e a receita cai, abre a boca de jacaré. E como é que volta agora? Então, gente, aqui está o problema. O grande problema.
a gente está gerando 387 milhões de toneladas de plástico. Eu vou repetir, 387 milhões de toneladas de plástico. Eu trabalho numa indústria de plástico, eu conheço muito bem plástico, mas, digamos assim, o plástico hoje ele é tido como vilão. Eu trabalho nessa indústria, acho que ninguém aqui trouxe ovo e nem tomate, e eu acho que o plástico é o herói. E eu vou explicar para vocês por quê. Existe um material que é o plástico, que ele pode servir para a gente para o resto da vida. O plástico é um produto facilmente moldável e reaproveitável, que se a gente trabalhar ele como resíduo, ele vai servir para o resto da vida. Esse é o vilão ou é a nossa ação que é a vilã? A gente tem que tratar esse resíduo como recurso ou a gente tem que atacar uma matéria-prima que serve para a gente para o resto da vida? Então, assim, é muito importante vocês não se sentirem agredidos e nenhuma defesa superficial de marketing. Não é isso, é a nossa crença. Quando eu era presidente de partido político, o pessoal falava assim: claro, quando você fala, seu olho brilha. Você sabe por quê? Porque eu estou falando que eu acredito naquilo que eu trabalho todos os dias. Eu sei o que isso pode gerar de valor para a sociedade. E eu vou ensinar para vocês hoje algumas coisas. Ensinar não é isso, né? A gente vai discutir um pouco algumas coisas para vocês compreenderem o tamanho do valor e da riqueza que está à nossa disposição. Basta um pouco de disciplina. Então, gente, a gente está falando de plástico fóssil, que é aquele que tira do subsolo o carbono, ou seja, o fóssil, e joga para o craqueamento, que gera gás, que gera o monômero, que é o gás, que depois gera o polímero, e aí parte dele vai para a atmosfera e parte dele se estabiliza em polímeros. Mas olha só, eu tirei carbono do subsolo. Isso não é o ideal, mas é um produto que venceu por sua competência. As coisas existem na vida não é por acaso, porque ele é o mais eficiente para tudo que a gente vê ele usando hoje. Então, gente, o nosso problema, nosso problema é isso aqui, ó. Plástico reciclado, pós-consumo. Plástico virgem, base fóssil. Plásticos que a gente chama de biobase, plástico com base de planta, ou que captura o gás a partir do ambiente. Ou seja, hoje existe plástico, a Braskem vem um plástico chamado plástico verde, que ele vem da cana-de-açúcar. Bacana, esse captura o carbono da atmosfera. Mas olha a curva. A gente está conseguindo resolver o problema? A gente não está conseguindo resolver o problema. Olha, o problema está se abrindo. Olha quanto a gente cresceu lá, ó. 230 para 380, ou seja, 150 megatoneladas, né? A gente conseguiu chegar a 41. Ou seja, a gente está perdendo o jogo. A gente está perdendo essa guerra. A gente tem que fazer isso aqui se levantar. Aqui tem recurso. Aqui tem riqueza no bolso de um monte de gente, um monte de oportunidades. Não adianta julgar as pessoas. É aquilo que eu tentei ser sensível aqui, para que ninguém se sinta agredido. Eu estou tentando conscientizar as pessoas de que a gente é responsável. A gente não pode delegar tudo para o governo. A gente não pode delegar tudo para as leis. A gente precisa ter a nossa responsabilidade. Queria dar para vocês uma sugestão. Bota lá no YouTube como é que é tratado os resíduos no Japão. A gente vai entender como se tratam resíduos. Né? Resíduos têm valor. A incoerência desse momento, desse gráfico, é que gera essa grande oportunidade que está na nossa mão. O varejo constrói comportamento, a oportunidade de desenvolver o mercado. E aqui a gente está tentando fazer uma conexão com o varejo, e é que ela é muito importante. O varejo é o ponto de contato da indústria. Então não adianta a indústria fazer oferta, essa oferta está contemplando os reciclados, e o varejo não dá oportunidade para que o mix da gôndola também seja de produtos reciclados. Porque não adianta que a gente não vai criar um canal cada vez mais potente. Eu vou fazer a indicação da imagem aqui,
se a gente não tiver o ciclo acontecendo, e o varejo não pode ser gargalo. Nem a indústria pode ser gargalo, nem a logística reversa pode ser gargalo, e nem nós, dentro dos lares, podemos degradar o valor do lixo, que a gente está tentando colocar como os novos resíduos. Então, isso é muito importante a gente trazer para si. Um canal que imite o infinito, porque a circularidade é infinita. Então, quando a gente representa a circularidade como um infinito, a gente diz, então, peraí, a gente poderia pegar todo esse plástico e fazer ele virar recurso para a sociedade de novo? Sim, nós poderíamos. E hoje a gente está fazendo o plástico virar impacto ambiental e custo para nós. Porque a gente fica pagando taxa de desintoxicação, taxa para recolher lixo, taxa para incinerar lixo, taxa para enterrar lixo. Gente, pelo amor de Deus, lixo é recurso, é resíduo, é valor. Isso aqui, gente, por que o canal passa em todas as etapas da circularidade e a gente vai ter que trabalhar para cada vez mais esse canal vai ser alargado e aprofundado. Porque se tiver um gargalo, se a gente fizer um gargalo, um estreitamento aqui, o resto não funciona bem. Então isso é um trabalho para todos. Aliás, a gente está falando de uma Renovation Week que fala de simbiose, que é um trabalho conjunto, é uma imersão e uma fusão da capacidade de vários organismos juntos. Bom, circularidade é a geração de riqueza. Estamos destruindo o valor de um grande ativo. Gente, a gente costumou a usar a seguinte frase. Fulano de tal está gerando valor para a companhia. A gente está criando valor. A gente está destruindo o valor. Quando a gente suja o lixo, quando a gente não trata o lixo, a gente está degradando o valor de um recurso que vai entrar de novo numa cadeia. De novo, vou dar um exemplo. Um resíduo que está sujo, ele vai custar R$1. Vai ser conseguido se vender por R$1 o quilo. Se o resíduo, em média, ele estiver limpo, ele vale R$4. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: quando vocês separam o lixo para jogar fora, você simplesmente está dizendo o seguinte: eu estou dando oportunidade para quem está trabalhando com resíduos pegar um produto que vale R$1 ou que vale R$4. Isso se transfere para a geração de riqueza da sociedade. E isso é o nosso papel, consumidor, usuário. Somos nós que vamos fazer isso. Então, é essa a inspiração principal que eu quero dar para vocês hoje. Esses recursos deveriam estar gerando riqueza e não impacto ambiental e custo, que eu falei antes. Está gerando impacto ambiental e custo. É isso que a gente quer transformar o nosso resíduo. Por que a gente não se responsabiliza por nossos resíduos? Qual é a explicação? O novo DNA da Doverrugger. Nós trabalhamos sempre para transformar fluxo em valor. Repararam o fluxo anterior? As pessoas pegam, vamos chamar assim, os recursos e transformam em algo de mais valor. Então ali existe um fluxo de valor. É isso que acontece nas camadas inferiores aí do que a gente está falando. Quando o material volta para a economia, estamos reorganizando relações econômicas, fortalecendo a indústria, varejo e toda a sociedade. Não está difícil da gente entender isso. Sinceramente, eu não acredito que está difícil da gente entender isso. Aqui não é um merchan, gente. Aqui esses caras não estão falando o que não estão fazendo. Porque se eu estou aqui agora com a força do que eu estou comunicando para vocês, é porque a gente está há 20 anos nesse caminho. Quando não se falava em reciclagem, quando não se falava em circularidade, a gente já estava no caminho dos reciclados. Aquele primeiro produto lá é o produto que a família que individualmente mais vende. Olha aqui, cara, reciclado. E a gente está com essa comunicação há muito tempo. Ela não é valorizada.
Quando a gente entende lá o canal que tem que fazer a circulação, se você não compra o produto reciclado, como é que abre o canal? Como é que estreita esse volume de produto passando? A gente precisa entender esse ciclo da circularidade e a gente tem que olhar, puta, isso aqui é reciclado, beleza, eu estou potencializando o canal. Então, o consumidor, o usuário, ele pode potencializar de duas formas. A primeira forma é não degradando o valor do lixo e até acrescentando o valor do lixo, porque se estiver sujo e se você lavar, você vai estar acrescentando valor ao lixo, né? Ou resíduo, né? Então, assim, e na segunda vertente, quando estiver na gôndola, estiver escrito reciclado e a empresa for confiável, porque infelizmente tem toda a parte das pessoas que falam, mas não fazem, né? Eu sugiro para quem entender que isso é um papel nosso, começar a valorizar os reciclados. Só que aí, gente, entra o papel do varejo. Lembra que eu falei que lá na circularidade não pode ter gargalo? O que adianta o meu mix de oferta ser um mix que dá a oportunidade dos produtos reciclados e o varejo não entender esse fluxo? O meu produto não vai chegar na oferta. Então o varejo precisa entender que ele também precisa olhar aquela circularidade colocando esse produto nas gôndolas. Porque se ele não colocar, o canal não alarga, ele não aprofunda. E a gente não ganha a guerra da boca do jacaré. Porque não tem demanda. Ou que tem represamento da oferta. Então, gente, está nas nossas mãos. A gente precisa, eu entendo que a gente precisa fazer isso. Então o varejo tem todo o poder, tem o poder de estar perto do jeito de viver das pessoas. Lembra? O ponto de contato da indústria, de toda a cadeia da indústria, porque eu tenho fornecedores. É lá na gôndola. Então é o varejo que fala com as pessoas, o varejo que toca as pessoas. Transformar a logística reversa em experiência. Aqui, essa frase está colocada porque é sempre bom a gente trazer para o pragmático, né? Já existem máquinas que, por código de barra, sabem exatamente qual é o resíduo que está ali e abre a portinhola correta para você fazer o descarte correto. Porque a gente tem que entender que tem parte difícil nisso, né? Ou seja, isso é um polietileno, isso é um polipropileno, isso é um PET, isso é um PVC. Aí é demais a gente, como um cidadão comum, saber disso. Mas a gente tem o QR Code, a gente tem o EAN13. É só a gente usar a tecnologia para nos ensinar o que é aquilo. Botou o EAN13 lá, a gente já sabe que aquela embalagem é isso, ele abre a portinha do polietileno. Ah, botou lá a garrafinha de PVC lá e vai abrir a portinha do PVC. Isso está mais do que batido em termos de disponibilidade tecnológica. Transformar consumidores em agentes de transformação, né? Repara, gente, olha o poder que a gente está falando. Se a gente priorizar os produtos que de fato estão compromissados com a reciclagem, com o reaproveitamento de recursos, a gente está alargando o canal, a gente está aprofundando o canal. Esse é o nosso papel como consumidor. Nunca será sobre lixo. Quando a indústria, o varejo, a sociedade passam a funcionar como um único sistema, simbiose. Problemas se transformam em oportunidades ansiosas por uma nova forma de liderar. Gente, liderar é pagar o preço de movimentar as coisas. E normalmente é muito desgastante para quem lidera. É muito desgastante para quem lidera. Às vezes não vale o esforço, porque realmente é muito difícil, mas é uma questão de amar o ser humano, é uma questão de... Eu falo que eu trabalho porque eu amo trabalhar para ajudar pessoas. As entidades, as organizações, elas são instituições extremamente poderosas para fortalecer o ser humano, para resolver problemas da sociedade. Então, quando eu estou trabalhando, eu estou ajudando pessoas. Eu amo trabalhar, né? Estou aqui tentando mostrar para vocês que existe um poder oculto, um poder que está submerso, que está nas nossas mãos e que a gente tem que começar a propagar isso e fazer dentro da nossa casa. Na minha casa,
é briga todo dia, porque a gente fica tentando educar as crianças que estão com todo o discurso de ecologia, né, de tudo que se ensina nas escolas, mas não apagam a luz, não tomam um banho rápido, não lava alguma coisa que possa gerar recursos mais poderosos em termos financeiros para quem vai estar na cadeia. Então a gente tem esse tipo de desgaste. Então, pessoal, eu tentei ser muito rápido na palestra, porque eu acho que o mais legal de uma palestra é quando a gente tem a troca. Eu não falei de um tema que é leve. As pessoas falaram, você vai lá e vão atacar o plástico. Não tem problema. Eu estou aqui e estou preparado para defender. Não tem problema nenhum. Mas eu queria muito que vocês participassem. Então, está aberto para perguntas e respostas. Um coletador mais inteligente que separe e ajude a sedimentação desse material para ganhar mais valor é conhecido, disponível e, arrisco dizer, até hoje, acessível. Por que a gente não consegue ver iniciativas nesse sentido em larga escala em nenhum lugar? Todo mundo puxa essa bandeira, mas a efetivação na ponta e a aplicação dessa nova tecnologia para tentar construir uma cadeia mais uniforme, mais efetiva, ainda engatinha tanto. Quais são os grandes encargos que você enxerga para isso poder virar realidade em breve? Bom, a gente poderia passar aqui algumas horas falando sobre isso, né? Mas isso é fato, a tecnologia está disponível, né? Ou seja, já existem alguns países no mundo que estão trabalhando com isso, mas eu acho que é a consciência da população em geral. Eu acho que quando a população em geral demonstra que aquilo é uma coisa importante, né? Toda a cadeia segue a vontade da população. Então, assim, para mim é aquilo que eu estou tentando fazer com vocês aqui agora. Vamos tratar esse tema como um tema que merece a nossa atenção. Vamos tratar esse tema como um tema que merece o nosso tempo de alguma forma. Vamos tratar esse tema, vamos desenvolver esse tema, porque isso daqui... Então, isso aqui é só o início de uma coisa que está sendo falada há muito tempo, mas a boca do jacaré está mostrando para a gente que a gente está frustrando todas as nossas necessidades. A gente vai continuar fazendo a mesma coisa, né? Eu acredito que fazer a mesma coisa e esperar que o resultado mude não é razoável. Vamos lá, tem uma outra pergunta? Boa tarde. Boa tarde. Parabéns. Eu tenho uma pergunta. Como dona de casa, por que, por exemplo, a sua empresa que tem no seu discurso, a questão da sustentabilidade, entrega para o consumidor um saco que, quando a gente tira a lixeira, fica com a parte de cima na mão? Eu não entendi. De cima? Na mão. Na mão. Você está falando rompe? Rasga. Rasga, tá. Bom, eu sou industrial, né? O industrial, ele se acostuma a seguir um padrão que se chama padrão de especificação. No padrão de especificação, a gente tem vários testes técnicos e a gente tem vários tipos de produto para muitos usos. Então, a gente não pode dizer que a gente é infalível. A gente é uma empresa que tem um nível de qualidade que está sendo comprovado há mais de 50 anos. Vocês não devem entender, para quem conhece um pouco a Doverroll, normalmente é o produto de maior valor da gôndola. Se a gente tem a recompra, é porque o consumidor, na média, ou na grande maioria, está muito satisfeito. Então, eu tenho duas respostas para a senhora. Ou foi uma falha de qualidade nossa, que pode acontecer. A gente não está aqui para dizer que a gente é infalível. E a segunda este produto pode não estar servindo para o teu uso técnico. Então, assim, a gente tem um saque. Aliás, nosso saque é muito elogiado, porque a gente trata a informação que vem do consumidor como ouro. Porque é a ele que a gente tem que atender sempre. Eu vou, de novo, falar. O cliente, o consumidor, ele é do varejo, mas o usuário é da indústria. Então, quando você fala, você está falando comigo, você não está falando com o varejo. Então, assim, a gente gosta muito
de receber um feedback para entender, ou ensinar a senhora que aquele produto que a senhora escolheu não serve para o seu uso, ou assumir o problema e corrigir internamente. Ok? Muito obrigado pela pergunta. Falando de varejo, principalmente, na perspectiva do varejo. Dentro do que eu pude entender, e olhando como varejo, muitas vezes o varejo aguarda determinados comportamentos surgirem para aí sim ele se movimentar e ir lá explorar isso comercialmente. E quando você mostra um gráfico tão díspare, significa que esse hábito que você está falando não está estabelecido de alguma forma, né? Então, tem adeptos, tem pessoas que querem consumir dessa forma e que provavelmente estão formando micronichos. E aí conseguem expressar seu consumo em micronichos. Se eu entendi corretamente, eu queria que você explicasse se você está dizendo que é possível a gente ampliar o atendimento às pessoas que gostariam de consumir a partir desse olhar e dar sua contribuição com o seu consumo, mas não aguardando uma resposta da demanda, mas sim estruturando como oferta. Olha só, eu sou indústria, você é varejo, a gente pode ampliar isso aqui juntos, através do trabalho que a gente já faz. Eu entendi corretamente? É possível desenvolver por aí? Sim, é possível. A gente está falando, na realidade, de movimentar o mercado a partir da oferta. Vou tentar botar uma coisa mais simples, né? Quando você olha para uma Nielsen, quando você olha para trás, você está olhando um comportamento passado. E quando você oferta alguma coisa... Alô, 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 alô. Quando você oferta algo que não está contemplado nos bancos de dados, você tem a oportunidade de movimentar o mercado evolutivo. Porque uma coisa é você atender bem o que todo mundo já faz. Está lá na Nielsen. O consumidor está tal loja, vai comprar tal coisa, com essa característica. Mas quando você oferece um mix que movimenta o mercado, você está movimentando o mercado a partir da oferta. Quem faz o mercado se mexer é a oferta. Ok? Então, assim, basicamente, o que eu tenho para te falar é: nós ofertamos a movimentação do mercado para o reciclado há muito tempo. Só que eu acho que a característica do reciclado nunca foi a principal motivação de compra. A motivação de compra sempre foi a qualidade e a confiança da overhaul. Porque não existe essa consciência no consumidor final e no usuário. Então quer dizer que se eu comprar os produtos que são reciclados, eu estou alargando o canal, estou aprofundando o canal, e aí aquele gráfico da boca de jacaré vai reduzir aquela distância até o momento em que a gente não precise mais extrair aquele monte de carbono do subsolo e o reciclado faça a cruz lá naquele gráfico. Esse é o nosso papel. O que a indústria tem que fazer é se preparar tecnologicamente para ter esses produtos. O varejo consciente que isso é um movimento positivo para a sociedade, dá oportunidade nas gôndolas, e os consumidores entenderem que isso é papel deles. Fazer esse canal se alargar e se aprofundar até que a gente inverta aquela curva e a gente tire cada vez menos o carbono do subsolo. Eu acho que todo mundo entende, né? A gente está tirando petróleo, está tirando carbono do subsolo. Isso vem para a atmosfera. Quando é o caso do plástico, é o menos mal, porque ele está estabilizado em forma de polímero. A gente não está falando assim, o plástico nunca acaba. Pois é, está estabilizado em forma de polímero. Mas tem o combustível, por exemplo, vai ser queimado nos motores. Também é fóssil. E esse vai para a atmosfera. Né? Então, assim, é muito importante a gente entender que isso é a tal da simbiose. Somos todos nós trabalhando juntos. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Eu peço desculpa se eu agredi alguém, mas o intuito foi inspirar as pessoas que aqui tem valor para a sociedade. Vou repetir, aqui tem valor para a sociedade. Obrigado.